Olá, pessoal. Eu sou o professor Ivan Chagas e hoje nós vamos resolver uma questão que envolve verdades e mentiras. Vamos à questão. Leia o texto para responder à questão. Na vila de Truilai, alguns habitantes sempre mentem e os demais sempre falam a verdade. Alberto é um turista nessa vila e não conhece a natureza dos habitantes, ou seja, ele não sabe, a princípio, se um dado habitante sempre fala a verdade ou se sempre mente. Passeando na vila, Alberto encontrou 3 habitantes e sabia que apenas um deles era médico, mas não sabia qual. Esses 3 habitantes, identificados por A, B e C, fizeram as seguintes afirmações. Olá, eu sou o médico da vila. O B. Olá, eu não sou o médico da vila. O C. Olá, no máximo um de nós sempre fala a verdade. A partir dessas afirmações, Alberto concluiu corretamente que o médico pode ser. Então, pessoal, para facilitar a gente resolver essa questão, vamos fazer uma tabela verdade, onde a gente vai ter aqui A, B e C. Como nós temos 3 pessoas, nossa tabela verdade vai ter 8 linhas, e aí a gente vai atribuir valores de verdadeiro ou falso para essas linhas para tentar ver qual delas vai estar correta. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Via de regra, quando a gente faz uma tabela verdade, para o primeiro aqui metade a gente coloca verdadeiro, a outra metade falso. Aqui para o segundo, metade da metade verdadeiro, metade da metade falso, metade da metade verdadeiro, metade da metade falso. E para o terceiro, vai alternando verdade e falso, verdade e falso, verdade e falso, verdade e falso. Então, pessoal, primeiro vamos supor que os 3 estão falando a verdade. Vamos ver se é possível. O primeiro diz, olá, eu sou o médico da vila. Isso vai ser verdade, então o médico vai ser A. O B diz, olá, eu não sou o médico da vila. Isso vai ser verdade, já que o médico é A, o médico não é B. E o terceiro diz, olá, no máximo, um de nós sempre fala a verdade. Se ele está dizendo que no máximo um fala a verdade, ele vai estar mentindo. Isso aqui vai ser falso. Só que se isso for falso, quando ele diz que no máximo um fala a verdade, eu estou tendo aqui que 2 estão falando a verdade. Então, pessoal, essa aqui não tem como ser verdade, verdade e verdade. Isso aqui, de qualquer maneira, vai ter que ser falso. Se os 2 primeiros forem verdadeiros, esse terceiro obrigatoriamente é falso. Então, a gente já vê de cara que essa aqui está errado. Eu não tenho como ter os 3 falando a verdade ao mesmo tempo. Porque se os 2 estiverem falando a verdade, quando ele diz, olá, no máximo um de nós sempre fala a verdade, for verdadeiro, vai ter 3 falando a verdade. Não pode, já que os 2 primeiros falavam. Então eu posso ter, esse falou a verdade, olá, eu sou o médico, o A é o médico, o B diz que não é verdade, então isso aqui pode estar correto. O médico, nesse caso aqui, vai ser o A. O A aqui vai ser o médico. Depois, se eu tiver 2 verdadeiros, verdade, falso e verdade. Olá, eu sou o médico, verdade. Quando ele diz, olá, eu não sou o médico, se isso for falso, ele vai ser médico. E aí eu vou ter 2 médicos. Então, eu não posso ter verdade e falso. Onde eu tiver verdade o primeiro e falso o segundo, vai estar errado. Aqui, ó, verdade e falso, vai estar errado, verdade e falso, vai estar errado, independente do valor do terceiro. Pois um diz que é e o outro diz que não é. Se for falso, ele também será. Então está errado. O outro, letra A. Eu sou o médico. Isso é falso. Se ele diz que é o médico, é falso, ele não é. Aí o outro diz, eu não sou o médico. Isso é verdade.
Se esse não é e esse não é, seria o C. Só que aí o C vem e diz, ele está falando a verdade agora. No máximo, um fala a verdade. Se isso for verdadeiro, eu tenho 2 falando a verdade, passa a ser uma contradição. Então, não pode. Só que se isso aqui for falso, quando ele diz isso, olá, no máximo um de nós fala a verdade. Se isso for falso, vai estar sendo verdade. Da mesma maneira, vai ser uma contradição, já que um só vai estar falando a verdade. Então, também não pode ser dessa maneira. E aí, se eu tiver os 2 aqui sendo falso, olá, eu sou o médico da vila, é falso, ele não é. Olá, eu não sou, vai ser falso. Se ele está dizendo que é falso, então ele é o médico. Se ele está dizendo que não é falso, então ele é o médico. E aí, quando ele diz, olá, no máximo um de nós fala a verdade, se for verdadeiro, aí ele está falando, só um é verdade, os outros 2 falsos. Então, isso aqui pode ser verdade. Nesse caso, o médico vai ser o B. E por último, se eu tiver tudo falso, o médico, por enquanto aqui, eu não sou o médico, é falso. Eu sou o médico, é falso. Outro diz, eu não sou, é falso, então quer dizer que é o B. Só que quando você fala, um de nós está falando a verdade, se for falso, todos estão mentindo. Ele diz, um de nós sempre fala a verdade, então isso aqui é mentira, também pode estar correto. E nesse caso o médico vai ser o B. Então, pessoal, a gente vê que as possibilidades que a gente tem é para o médico ser ou A, nesse caso aqui, quando os 2 primeiros falam a verdade e o último mente, ou o B, quando os 2 primeiros mentem e o último fala a verdade ou mente, não vai influenciar. Então, em nenhuma das hipóteses aqui, o C é o médico. Então, analisando as alternativas, apesar dessas afirmações, Alberto concluiu corretamente que o médico pode ser A ou C, A ou B, mas não C. Por isso, a alternativa correta, letra B. Espero que tenham entendido e até a próxima.